Qual a diferença entre compartilhar e partilhar? Sejam bem-vindos ao canal Presença Augusta. Eu sou Augusto Rita. Hoje eu vou dividir com vocês como foi que eu processei o meu luto. E no final dessa palavra, e no final desse vídeo, vocês vão entender por que eu escolhi a palavra partilha ao invés de compartilhamento. A minha esposa, ela faleceu em 22 de setembro do ano passado, em 2025. Nós tivemos uma relação muito profunda, muito bonita. Nessa relação nós tivemos momentos de alegrias, de descobertas, mas acima de tudo nós tínhamos uma relação que, mesmo com as dificuldades que nós tínhamos e com os desafios que todo casal tem e que toda pessoa tem que está aqui nessa dimensão, nós tínhamos uma consciência de uma presença que nos acompanhava dentro e fora de nós. Naquela época eu chamava essa presença de presença do Cristo, presença do Pai. Hoje eu tenho chamado essa presença de presença augusta, que é só o sinônimo de uma mesma realidade. É uma presença que permeia a nossa existência, que comunica-se conosco o tempo inteiro. Nesse meu processo de luto, além desse canal que eu estou aqui falando com vocês, nesse processo dos 40 dias após o falecimento dela, ao eu pegar alguns objetos dela, alguns cartões que eu esperei o tempo certo para que eu pudesse ter acesso a esses cadernos, a esse material que ela tinha guardado, eu comecei a me deparar com alguns cartões e algumas dedicatórias de alguns amigos que foram escritos há 35 anos atrás, 40 anos atrás, quando ela ainda era jovem. E me impressionou muito o que eu vi. Então, ao longo desse meu processo de luto, eu tive a ideia de criar um memorial. Um memorial que eu conto a história dela. Percorri por toda essa história dela, como nós conversávamos sobre tudo, então deu para eu me lembrar de muitas histórias que ela contava. E eu narro essa história de uma mulher, a minha companheira, a minha amiga, essa mulher que me trouxe muitas alegrias desse processo agora mais recente. Eu percebi que foi o processo que Deus me direcionou para que eu trabalhasse esse luto de maneira saudável e criativa. E foram 8 meses até eu chegar até aqui nesse canal. Eu passei por diversas estações, meus amigos, diversas estações. Eu embarquei no trem sabendo que o Pai que habita em mim, essa presença augusta, era o maquinista. Deus era o maquinista dessa locomotiva, dessa vida que estava se abrindo diante de mim, né? Essa vida, essa nova realidade que estava diante de mim. Então ele me conduziu muitas vezes. E aí, em algumas estações eu me deparei com a saudade, desci nessa estação, chorei muitas vezes. Até hoje eu ainda sinto saudade dela, muita saudade dela. Mas eu aprendi a vivenciar cada uma dessas emoções e nessa minha jornada, nesse trem, dentro desse trem, eu dentro do trem e Deus dentro de mim, né? Essa presença augusta dentro de mim, eu conscientemente sabia que essas minhas emoções, elas iam me levar para algo melhor, algo maior. Como eu falei, eu permiti que a tristeza fosse tristeza, que a saudade fosse saudade, até que eu chegasse a um lugar de cura, porque eu tinha essa consciência de que eu chegaria onde eu estou agora, um lugar onde a cura talvez não esteja totalmente manifesta, mas em uma certa medida eu consigo vislumbrar uma presença comigo o tempo inteiro. Então, ao contemplar essas paisagens, ao ver essas paisagens, que durou aproximadamente 8 meses
setembro do ano passado até agora, eu cheguei em duas estações muito interessantes que eu quero dividir com vocês, que foi a estação da alegria, ao eu estar ali nesse processo de conversa com Deus, de comunicação com Deus, de esvaziamento, de querer entender o que seria de mim a partir de agora. Deus, de uma maneira muito milagrosa, Ele me mostrou uma espécie de um cartaz dentro de um shopping que dizia assim: você está agora entrando no nível da alegria. Quando eu li aquilo, eu disse: é Deus falando comigo. Porque, embora o choro estivesse ali no meu coração, na minha mente, me envolvendo, eu tinha motivos de me alegrar, porque a dor que passou por tantos anos, nós passamos por tantos anos, foram quase 6 anos de câncer, ao eu ouvir aquilo de Deus, ao eu ler aquele cartaz, eu disse: não, Deus quer que eu me alegre, porque ela conseguiu, cumpriu o que ela veio fazer aqui. Então, quando eu desci nessa estação da alegria, o maquinista disse: se alegre, porque você precisa continuar a sua jornada. Porque o que a Tiana transmitiu para nós foi alegria o tempo inteiro. E nessa última estação que eu cheguei, que é essa estação na qual eu estou agora, entre essas subidas, descidas, incertezas, dúvidas, medos, porque foram estações também que eu tive que embarcar muitas vezes, eu desci numa estação chamada gratidão. Então eu cheguei nessa gratidão, na estação gratidão. Aí me veio logo no início uma pergunta: meu Deus, agora, viúvo. Essa palavra para mim foi difícil de entender essa realidade, essa nova realidade. Meu estado civil mudou. Agora eu sou uma pessoa viúva, eu sou um viúvo. Como é que eu vou lidar a partir de agora? Agora eu vou contar para vocês como foi que esses pilares me ajudaram nesse processo de elaboração. O primeiro pilar foi a meditação, que nós falamos em um dos outros vídeos. Porque a meditação, ela tem uma função muito interessante que não só acalma a nossa mente, a meditação ela tem algo muito interessante que ela nos leva a trazer de volta para nós mesmos, a termos essa consciência de nós mesmos. E com isso, a nossa mente ela começa a tornar-se mais clara. E com essa clareza, a nossa percepção das nossas habilidades, como a gente lida com as nossas emoções, com essas dores, com essas incertezas que nós passamos, nós começamos a ter maior consciência de que não estamos sozinhos, que essa presença augusta está aqui comigo, que esse Cristo está aqui comigo. Então, essa prática da atenção plena, que aconteceram vários fenômenos comigo, ao longo desses meus 8 meses, eu fui nesse processo de me autoconhecer de uma maneira muito natural. Eu comecei a diminuir o ritmo da leitura, comecei a diminuir o ritmo de ouvir muitos podcasts, eu comecei a respeitar o meu momento de silêncio, de quietude. Então eu fiquei por um bom período meditando, mas não era só meditação, como eu tenho falado aqui, que não é só meditar. Então, nesse processo de acalmar a mente, isso fez com que a reflexão, que nos causa um bem-estar interno e externo, a meditação, aí você aliado a uma boa reflexão, de você se refletir conscientemente. Porque muitas vezes nós refletimos pensamentos que não são pensamentos nossos, que são pensamentos que foram produzidos e injetados na nossa cabeça, foram colocados na nossa consciência. Então esse processo de esvaziamento por meio da meditação, e aí você adiciona uma reflexão consciente, fez com que eu trabalhasse esse meu luto.
esse meu momento difícil que eu decidi conscientemente passar por cada fase, sabendo o que estava fazendo. Quando às vezes eu me reunia com algumas pessoas, eu ia ao encontro de algumas pessoas, era com esse propósito de somente estar, mas eu estava buscando uma companhia comigo mesmo, com esse Deus que habitava dentro de mim. Então, esse processo de reflexão, que existem reflexões que a gente não consegue dividir com o outro. Tem que ser você com Deus, você com você. Essa reflexão fez com que eu percebesse o que estava dentro desse trem da vida e fora desse trem da vida, né? Quais eram os possíveis cenários que eu ia encontrar. E esses cenários foram muito interessantes porque nessas nossas conversas, eu e a Tiana, nós havíamos, eu e ela, desenhado alguns cenários, né? Como é que você vai ficar depois que eu não estiver aqui e tal. Então, ficou mais fácil para mim quando essas estações chegaram. E isso me deu condições também para que eu trabalhasse as minhas crenças e eu começasse a trocar essas crenças. Porque no processo de você se esvaziar, você passa a crenças, que são as crenças que nos limitam, são aquelas crenças que viram para aquele momento. Porque a nossa crença, ela passa por transformações. Eu não sou o mesmo Augusto que fui há um ano atrás. Então as crenças são situações, são coisas, né? São elementos que fazem parte da nossa caminhada, mas não é ela que determina, é o nosso relacionamento com o Pai que faz com que a nossa vida se mova. E eu faço uma pergunta para vocês, né? Qual é o tipo de pensamento que nós devemos fazer com nós mesmos, né? Quando vem um pensamento, quando vem um sentimento, eu preciso perguntar para mim mesmo qual é a origem desse pensamento. Então eu te instigo a você fazer isso. Questione os seus pensamentos o tempo inteiro. Porque esses pensamentos eles podem vir com aquele sentimento de abandono, de que Deus me abandonou. Por exemplo, eu tive alguns lampejos no começo, né? Eu me lembro que quando fecharam lá o sepulcro da Tiana, né? Quando fecharam aquela parte lá, colocaram aquele cimento. Olha, amigos, eu tive uma sensação, os meus pés, eu fiquei por quase 2 minutos sem saber o que fazer. Foi uma sensação de abandono que eu senti ali. Que tipo de pensamento você está nutrindo? É um pensamento de abandono ou um pensamento de que Deus está dentro de você e com você? E nessa minha caminhada, nesse meu processo de me entender, de entender o que estava acontecendo comigo, esse meu a partir de agora, nesse trem da vida, eu passei pelo pilar da leitura. Porque ao nós nos expormos aos livros que elevam a nossa alma, nós conseguimos deixar que passem pela nossa mente os pensamentos e as reflexões de pessoas que também passaram pela mesma experiência que nós passamos e que estavam buscando o sentido da vida. Nós, ao ler alguns livros, ou aí talvez escutar algumas pessoas na internet, a gente começa a perceber que essas pessoas estavam à procura de um sentido da vida, né? Estavam procurando saber os porquês, os paraquês. Algo que nós estamos buscando agora. Eu busquei muitas vezes, eu fui para Deus com esse sentimento. E agora, meu Deus, o que é que eu vou estar fazendo aqui ainda? O que é que eu preciso fazer aqui ainda? Então, através dessas conversas, e quando a gente pega um livro, é alguém conversando conosco. A nossa jornada, o nosso trem fica muito mais interessante, fica muito mais nutritiva. Palavras que nós lemos, nos sentimos encorajados, consolados, né? E com essa consolação que acontece e com essa consciência que vamos tendo, o excesso de bagagens, de pensamentos,
de sentimentos que atrapalham a nossa jornada, a nossa trilha, né, nesse trem, nós começamos a deixar para trás. Foi o que eu fiz muitas vezes nesse meu luto. E aí surge alguma pergunta, quando a gente começa a abrir um espaço dentro de nós, existem duas perguntas que pelo menos foram duas perguntas que permearam e ainda permeiam. Deus, eu sou a tua imagem e semelhança. Por quais razões essa verdade não está se manifestando em mim? Então, palavras como diz assim as Escrituras, eu e o Pai somos um, tudo que é meu é teu. Eu comecei a perceber isso acontecendo dentro de mim. Então, eu te instigo a você fazer essas perguntas. E quando eu incentivo, né, a você escrever, que é o pilar, né, que eu vou entrar agora, que é o pilar da escrita, que é o pilar onde nós abrimos o nosso coração, que nós podemos começar com uma pergunta ou algo que nos inquieta. Nós depositamos no caderno, como eu fiz muitas vezes, os meus medos, as minhas preocupações, os meus anseios, as minhas dúvidas, aquilo que trazia peso, mas ao mesmo tempo leveza, porque era um peso, mas sabe aquilo que Jesus falou, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave? Algumas pessoas olhavam para mim e diziam que esse camarada está de luto, a esposa faleceu há um mês e está assim, caminhando, fazendo ginástica. Eu percebia que algumas pessoas olhavam para mim com esse tipo de pensamento. Mas eu sabia o que eu carregava dentro de mim. Eu sabia a alegria que estava dentro de mim. Porque, infelizmente, a cultura ela coloca muita merchandising na morte, na dor. Porque é disso que a gente sobrevive, né? O comércio, o marketing, ele funciona dessa maneira, né? A sua dor, para resolver a sua dor. Então, quantas vezes eu fiquei ansioso, eu não sabia qual era a estação que estava se aproximando. O que foi que eu fiz, meus amigos? Eu escrevi e ainda escrevo. Eu faço isso porque eu percebo que isso é um momento sagrado do dia. Por muitas vezes eu tive esse sentimento de escrever e me sentir alimentado com aquilo que eu mesmo escrevia. Então, meu luto, a saudade que eu tinha da Tiana ia tudo para o papel. A tristeza, a alegria. Muitas vezes eu escrevia e as lágrimas vinham, o coração ficava mais leve. Eram lágrimas que vinham do mais profundo do meu ser. Então, por muitas vezes, muitas vezes acontece isso comigo, gente. Eu começo a escrever, deixo simplesmente a mão mexendo, indo, escrevendo, porque eu tenho certeza absoluta, agora eu posso dizer com clara convicção, de que muitas vezes Deus falou comigo, para mim mesmo, naquilo que eu mesmo escrevia. Porque eu pergunto para vocês aqui, afinal de contas, Deus não mora dentro de mim? Deus não mora dentro de você? Então eu quero que agora você preste atenção no que eu vou falar. Faça um propósito com você mesmo. Estabeleça um horário, um momento sagrado para que você possa colocar esses pilares em dia, né? Para que você coloque esses pilares em ação, né? Que você faça isso. E depois que você começar a fazer, depois que você fizer, quando você começar a perceber os seus frutos, comente aí, coloque aí nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ler esses comentários. E o meu luto? E a partilha? Como é que entra a partilha? Eu iniciei o vídeo falando sobre isso. Bom, qual é a diferença que eu faço entre uma ação e uma outra ação? Bem, o que eu estou fazendo aqui com vocês é um compartilhamento. Porque o que eu digo pode ser apenas palavras bonitas, boas informações. O que eu digo para vocês podem ser até palavras inspiradoras. Ou essas palavras que eu estou dizendo para vocês aqui podem ser palavras que dão um salto. Pode surgir dentro de você, é isso, Augusto.
faz todo o sentido que você está me falando. Porque, meus amigos, olha só, quando uma palavra vem lá do nosso profundo, quando nós percebemos que uma palavra veio por algo processado, algo que já faz parte, nós paramos, pensamos, consideramos, levamos para dentro de nós e nós percebemos que trata-se de algo substancial. Isso é partilha, pessoal. Essa é a diferença de partilhar e compartilhar. Porque a partilha é um resultado que aconteceu nesse laboratório interior. Eu uso muito essa palavra laboratório porque eu acho ela muito interessante. Por quê? Porque durante todo esse período eu trouxe para dentro de mim, eu não fugi dos sentimentos, eu não fugi dos temas, aqueles mais delicados como morte, viuvez. Eu disse, não, eu vou trazer para dentro de mim, porque dali vai surgir algo bastante interessante. Que o que acontece, gente? Dali, como resultado desse processo de interiorização, surge o pão, surge a água, surge o vinho, o Cristo se mostra presente em nós. Vale a pena a gente ressaltar que a partilha é algo que é processado silenciosamente. São aquelas experiências que a gente sente que não há nenhuma necessidade da gente ficar buscando palavras para explicar, não precisa nada disso. A gente simplesmente sabe, eu sei, e com isso algo dentro de nós diz assim, você foi alimentado e isso basta.